Desculpa a demora, professor Celso, problemas técnicos. Habilitado agora. Depois o Túlio vai me contar o que ele fez para liberar essa live com a sua presença ao vivo. Muito bom. Somos 94 na sala já. Eu estava passando aqui um overview sobre os dados de hoje e eles são bem alarmantes, né? Apesar dos casos recuperados serem grandes, daí a motivação da nossa live agora e a questão das características dessas pessoas recuperadas agora no processo fisioterapêutico, ainda assim vale lembrar que nós estamos entrando num pico e as projeções indicam uma situação alarmante para essa semana ainda, num comparativo inclusive com a China, de nós estarmos passando a China na questão do impacto. Isso subnotificados. Como eu venho dizendo em todas as lives, a gente tem um número de 4.543 óbitos hoje e alguns estudos mostram um indicador de subnotificação de 5 a 15 vezes menos. Então, talvez nós nunca saibamos o número certo e tenhamos que lidar aí com a questão de acreditar que a melhor medida seja a prevenção e trabalhar por isso. Cada um fazer a sua parte, cuidar de si, cuidar do próximo e não sair de casa sem a máscara. E se você é profissional da saúde, sem o devido EPI, ok? Boa noite, professor Celso Carvalho. Que honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, doutor Adriano. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. De verdade é uma honra. Para mim será um desafio falar uma live. É a primeira vez que eu faço isso. Mas eu espero que a gente consiga chegar lá juntos. Sim, eu tomo bronca toda vez que eu subo com alguém aqui, porque falam que eu fico muito perto da câmera. Então eu tenho que ficar me policiando para distanciar. Você está ótimo, estou te vendo muito bem e tenho certeza que longe ou perto vai contribuir muito com os profissionais aqui do nosso estado e de todo o Brasil que estão nos acessando para que as boas experiências, as boas práticas sejam multiplicadas. Então, nós temos 100 pessoas agora em nossa live, 100 multiplicadores das boas práticas. O pessoal está elogiando muito, realmente é uma honra ter o professor Celso aqui, ele é referência, não só na fisioterapia, mas no contexto multiprofissional da saúde. Eu acho que será uma grande experiência compartilharmos com você aqui hoje. Vamos seguir para uma breve apresentação sua? Vamos lá. Pode falar, então. Meu nome é Celso Carvalho, eu sou fisioterapeuta, sou professor do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP, sou diretor regional da Sobrafir, São Paulo, e também sou bolsista produtividade científica do CNPq, então acho que são 3 marcadores aí mais presentes. Ok, maravilhoso. A ideia do Crefito 3 nessas lives é justamente trazermos pessoas de referência para que os colegas que estão no enfrentamento possam compartilhar essas experiências, se instrumentalizar a partir delas e colaborar aí com a sociedade para que nós consigamos reduzir o impacto da pandemia na nossa sociedade. Dr. Celso Carvalho, falando em impacto, como que você vem recebendo essa questão do contexto pandêmico dentro da fisioterapia e, mais especificamente, isso no âmbito social e como que você enxerga a fisioterapia nesse contexto todo? O que é termos os profissionais fisioterapeutas participando dessa experiência que ela é única, ela é impactante, ela é sofrida, né? E que a gente tem que saber lidar todos os dias, porque todos os dias temos uma novidade. Como que tem sido a sua experiência nisso? Então, a minha experiência pessoal com o Covid tem sido no treinamento de colegas que são contratados pelo HC. A minha experiência pessoal, e eu também tenho ajudado na Crefito na fiscalização dos hospitais de São Paulo. Eu não atuo diretamente com o paciente.
Do ponto de vista pessoal, eu acredito que todo desafio, ele traz barreiras a serem vencidas, mas ele também tem que trazer um aprendizado para nós dentro desta barreira. Então eu consigo olhar os desafios a serem vencidos ou os aprendizados que a gente tem que olhar. O primeiro deles é a importância do profissional estar sempre atualizado. Acho que isso é uma questão interessante, porque a gente, quando estava treinando os fisioterapeutas para a entrada no Hospital das Clínicas, a gente via que havia uma grande defasagem de informação desses profissionais. A segunda coisa é que nós estamos na área de saúde, então, na minha opinião, a gente tem que perceber o quanto é importante a atenção primária para nós como profissionais e para a população. Então a gente vê que, por exemplo, as pessoas que têm mais comorbidades, hipertensão, asma, diabetes, são as pessoas que estão mais impactadas por isso. Então, se nós tivéssemos uma atenção primária pessoal e coletiva melhor, talvez a doença tivesse impactado menos no nosso país. Uhum. A terceira coisa que eu acho interessante é a importância do profissional fisioterapeuta estar sempre cientificamente atualizado. Nós passamos por momentos, e estamos passando ainda por momentos onde a gente vê nas mídias sociais, e mesmo na mídia televisiva, a gente vê muita bobagem sendo dita, e a gente está vendo que as produções científicas falam coisas completamente díspares, completamente diferentes daquilo que a maioria da evidência fala para a atuação, principalmente do profissional. A gente vê gente falando de fortalecimento do pulmão, a gente vê pessoas falando que exercício respiratório previne Covid ou coisas do tipo, e a pessoa que está atualizada, a pessoa que se mantém atualizada, ela não cai nessa. A pessoa que sabe, ela não cai nessa. Uhum. E a terceira coisa que a gente vê, que na minha opinião é muito importante, é o papel do fisioterapeuta. Porque no resto do mundo, a gente ouve falar no enfermeiro, a gente ouve falar no médico, mas a gente não ouve falar no resto do mundo no papel do fisioterapeuta. E aqui no Brasil, a gente ouve falar do papel do fisioterapeuta. Por que a gente ouve falar? Porque o fisioterapeuta aqui faz funções que ele acumula funções que lá fora, nos países do primeiro mundo, são realizados por pessoas, até 2 profissionais, que é o terapeuta respiratório e o fisioterapeuta. E a gente vê o profissionalismo dos colegas, né? A gente vê todos os colegas que estão na linha de frente, o quanto é importante o trabalho deles. Inclusive, eu queria até parabenizá-los, porque aproveitar esse momento, porque eu acho muito importante a gente dar valor para os colegas que estão na linha de frente. Uhum. Muito bom. A questão da atenção ao SUS, né? E o que a gente discute tanto em atenção básica, tanto na primária, secundária ou terciária, independente do nível, a questão do sucateamento do SUS, e aí eu enxergo que durante a pandemia todas as fragilidades se evidenciam, né? E aí eu encontro muito isso na sua fala. A atenção primária, né, que é lá a porta de entrada, prevenção e promoção, talvez a partir de agora nós tenhamos, não sei se dá para a gente ter isso como meta de gestão dos políticos, mas eu tenho certeza que cada profissional vai olhar diferente agora para a questão do manejo do SUS e o quanto esse SUS tem que estar fortalecido para aguentar esses trancos que o destino aí acaba reservando e nos colocando à prova, né? O profissional da saúde está vivendo isso na pele. Então, eu quero muito, além do engajamento político, ver o engajamento de todos os profissionais em cobrar o fortalecimento do SUS, qualquer que seja o nível de atenção. Me encontro na sua fala, professor. E do ponto de vista acadêmico, como que fica isso? A sua experiência agora, a sua experiência anterior, o que você vem passando agora com os alunos e depois, no pós-pandêmico, como que a gente fica? Eu acho que... Deixa só um pouquinho que o Túlio está tentando me ajudar. Isso, pronto. Eu acho que para nós, eu acho que deve ter muitos docentes, que nem eu,
ouvindo, aqui trabalhando aqui com a gente, nos ouvindo. Então, o que fica mais claro para mim é a importância da gente fazer o aluno pensar, fazer o aluno se tornar um profissional pensante. Uhum. Né? Na medida em que ele pensa, ele sabe que alguma coisa não responde responde melhor ou não responde tão bem, ele começa a atuar de maneira diferente. Antes da gente trabalhar, antes de aparecer a Covid, todo mundo olhava para pacientes com hipoxemia severa, imaginando que as pessoas estivessem com grande problema na complacência pulmonar, na troca gasosa e consequente disso. Quando veio a Covid, quando você não é pensante, quando você apenas reproduz o que você tá fazendo, o que acontece é que a pessoa vai tentar falar, bom, isso é uma doença que se trata assim. E aí a gente viu que o Covid veio também para nos ensinar isso, ensinar a pensar. Então, cada vez mais eu acho que a gente tem que fazer o aluno pensar na fisiopatologia, na resposta clínica. Eu acho que isso é importante para que a gente se mantenha o aluno independente, para que ele consiga olhar o paciente e consiga entender que se normalmente está fazendo assim e isso não está funcionando, eu tenho que saber por que isso não está funcionando. Uhum. Então a gente viu aqui, a gente ouviu várias coisas ao longo, desde a época da China, a gente começou na China até agora, a gente viu momentos em que se falava de intervenções profissionais com ventilação não invasiva, não faça, isso vai mudando ao longo do sentido, ainda tem prós e contras. A gente ouve dizer, coloca no prona ou não coloca, e a gente vai descobrindo que a doença ela apresenta características diferentes, fenótipos diferentes. E se o aluno entende, o profissional que está se formando, entende o que é um fenótipo, qual é a resposta clínica, ele entende o que ele está fazendo, eu acho que a independência profissional é cada vez mais importante e o Covid vem para solidificar essa informação para nós, eu acho. Maravilha. Na semana passada nós tivemos aqui o Dr. Augusto Cruz, que falou do paciente na fase crítica da doença, né, entubado, e nós exploramos isso durante a live. E aí eu sinto na sua fala agora a questão de nós puxarmos a partir dali o raciocínio clínico, né, de como o fisioterapeuta pode lidar com essa doença. E aí, a partir dessa última live, então, com o Dr. Augusto Cruz, se o paciente evolui e se estabiliza e vai para o desmame, lá é desentubado, ele segue depois para a reabilitação. Então, nós entramos agora na terceira parte da nossa live, exploramos aí um pouco da sua experiência, do seu olhar enquanto docente. Agora eu queria saber mais especificamente da questão do quadro estabilizado, uma vez que ele vai receber a alta ali da UTI, vai sair do tubo, do respirador. Qual é o olhar a partir dali na questão do raciocínio clínico do fisioterapeuta para que esse paciente se restabeleça? Então, esse é um aspecto interessante, porque nós vamos ter uma grande variedade de pessoas no pós-alto hospitalar. Nós vamos ter uma grande variação das pessoas, por vários motivos. Primeiro, porque essas pessoas tinham passadamente muitas comorbidades. Uhum. Vai ter gente que teve uma comorbidade mais cardiovascular, vai ter gente que teve uma comorbidade mais respiratória, vai ter gente que vai ter os dois e vai ter gente que não vai ter nenhum. Então eu tenho que pensar, enquanto profissional, o que é que eu tenho que fazer para cada indivíduo separadamente. Além disso, o paciente vai apresentar o que é chamado em inglês de PICS, que é Post-Intensive Care Syndrome, ou síndrome pós-tratamento intensivo, ou na UTI, que é perda de força muscular respiratória, perda de capacidade funcional, aumento de fadiga, aumento de níveis de ansiedade e depressão. Já tem pacientes apresentando síndrome do pânico, já tem relatos. Além disso, esses pacientes vão ter muitos sintomas: tosse crônica, falta de ar, cãibra,
e uma série de coisas. Então, a gente vai ter que pensar, mais do que fisioterapeuta, a gente vai ter que pensar numa assistência multiprofissional. Porque esse indivíduo vai ter várias coisas que vão fazer que ele seja diferente, até mais diferente do que a fisiopatologia, lá na terapia intensiva. Ele vai ser muito distinto para cada um de nós. A ideia, no final, vai ser a mesma. Aumentar a capacidade de exercício, retomar as atividades de vida diária, retomar a funcionalidade do paciente. A ideia será a mesma, mas o caminho para chegar lá vai ser diferente. Vai ter gente que vai ter broncoespasmo durante o exercício, vai ter gente que vai ter pico hipertensivo, vai ter gente que tem medo de fazer alguma reabilitação. Então, certamente será necessário mais do que um profissional para fazer isso. Então, certamente nós precisaremos de terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas. Aí a palavra reabilitação faz sentido, porque ela vai vir no sentido mais amplo, que é no sentido de trabalhar isso do ponto de vista multiprofissional. Maravilha. Professor, a questão das revisões de literatura, eu sei que você está publicando bastante nesse período e muita coisa objetivada à Covid-19. Quer falar um pouquinho dessa experiência de produção de ciência nesse momento tão conturbado da nossa vivência? Nós ainda, do ponto de vista de produção nacional, nós ainda temos muito pouca coisa. Então, o que nós temos é pequenos editoriais que a gente anda escrevendo, né? Tem um até que vai sair agora no Jornal Brasileiro de Fisioterapia, que é tentar explicar o que acontece do ponto de vista do sistema de saúde para o fisioterapeuta. Hoje, inclusive, o deadline de vários chamados de pesquisa no CNPq, na CAPES, em que as pessoas estão tentando encontrar recursos para fazer pesquisa, porque pesquisa sem recurso não dá. Mas o que a gente sabe hoje é que nós vamos ter aí ainda mais alguns meses dessa doença presente na nossa vida. Quem sabe até ano disso presente na nossa vida. Porque se por acaso não houver mesmo a imunidade depois de adquirir a doença, então essa doença vai se prolongar por um tempo ainda maior. Se houver a vacina, ok, isso muda. Mas caso contrário, a gente vai ter ainda um período longo de pacientes críticos, de pacientes em reabilitação e coisas do tipo. Então a gente, aparentemente, o Brasil está aí, pelo que eu acabei de saber, atingindo números muito elevados, tanto de prevalência quanto de pacientes em UTI, e isso é uma coisa que a gente ainda está por vir. Então, neste momento, produção que eu saiba, existe muito na área médica, as pessoas mostrando o papel de terapias como anticoagulantes, outros tipos de terapia, mas na nossa área clínica eu ainda desconheço esse tipo de produção. Agora, o que eu estou fazendo neste momento, a pedido do Jornal Brasileiro, é um editorial, tentando entender o que nós, fisioterapeutas, como é que nós estamos no meio toda essa situação. A doença acontecendo, a saúde do Brasil e também o que está por vir, que é a reabilitação dessas pessoas. Maravilha. Eu acho que é um campo a se explorar e concordo com você. A gente vai ter um tempo aí de coleta de variáveis muito grande até entender direito, inclusive o perfil, o impacto dessa doença, que a gente está vendo que ela tem uma vertente sistêmica muito grande na característica do brasileiro, né? Com o nosso clima, com o nosso ambiente. A questão da Sobrafir, professor Celso Carvalho. Como que a Sobrafir São Paulo vem atuando nesse enfrentamento e quais são as prioridades de vocês enquanto associação de referência da área hoje? Então, a Sobrafir hoje ela está na luta por vários pontos distintos.
Acho que o primeiro deles é mostrar que o fisioterapeuta, ou reforçar a necessidade que o fisioterapeuta tem um papel importante nisso, né? Porque é um momento em que isso tem que ser absolutamente demonstrado. O segundo é tentar equilibrar essa questão entre o que roda de fake news e qual é de verdade aquilo que o fisioterapeuta tem que fazer. Acho que isso é uma questão, como o Brasil é um país muito diverso, e a gente tem pessoas em situações muito distintas, desde uma pessoa que trabalha no hospital privado em São Paulo, com grande capacidade de custo, e a gente tem pessoas em cidades menores, e ambas enfrentando a mesma coisa. A primeira coisa é como informar todo mundo da melhor coisa. E a terceira é produzir material de confiança para que essas pessoas possam ler. Então, para aquelas pessoas que quiserem entrar no site da Sobrafir e buscar, tem um monte de informativos que a Sobrafir está produzindo para fazer isso. Do ponto de vista da Sobrafir São Paulo, o que a gente tem feito é trabalhado em conjunto com o Crefito, no sentido também de auxiliar a produção de material para os fisioterapeutas de São Paulo. Então, a gente tem feito mais isso e também trabalhado em cooperação com a Sobrafir Nacional para auxiliar no material, neste material, que seja um material de confiança, no material de evidência, no material trabalhado por profissionais experientes, para que outros profissionais possam ter aquilo como um apoio. Eu acho que é muito pertinente a gente trazer a Sobrafir para essa conversa, ainda mais na sua figura como coordenador da Sobrafir São Paulo, porque nunca foi tão forte a ideia do associativismo, né? Nós temos a necessidade de um número maior de profissionais do que temos como especialistas até. A gente não sabe aonde vai chegar essa demanda e tem muita gente nova, até com pouca experiência, tendo que assumir cargos aí de maior responsabilidade dentro da própria fisioterapia respiratória. Você está sentindo o pessoal se engajando, buscando as referências, acessando os documentos, os materiais, e o que a gente pode reforçar para esses novos profissionais que estão entrando na área agora, meio que por conta da própria pandemia? O que a gente tem observado em todo o material produzido é que até agora foram milhares de acessos. Então, na verdade, já passou de uma dezena de milhares de acessos de todos os informativos. São Paulo é uma cidade dentro de um estado muito especial. Aqui na cidade de São Paulo, hoje, você tem muita coisa disponível. Então, você tem muitas sociedades, você tem muitos hospitais, muitas universidades, muita informação disponível. E aí, o que a gente observa é que o profissional paulistano, ou que mora e trabalha em São Paulo, ele é sempre meio averso a se credenciar a alguma associação. E inclusive, nós já discutimos isso lá na Sobrafir, e a questão é que, talvez pelo excesso de disponibilidade de informações. Então, ele tem vários hospitais, várias universidades, todos fazendo cursos, simpósios, então ele tem muita disponibilidade. Então, ele acaba não vendo muito sentido em se associar. Por outro lado, num momento como esse, em que a gente observa de verdade a importância da gente ter a entidade da área junta, trabalhando em nível nacional e forte, a gente começa a perceber que o fato de eu ser fisioterapeuta e não estar respiratório e não estar na minha associação é um prejuízo para mim. Então, nós agora, esse ano, vamos ter uma eleição. Obviamente, a gente vai passar o cargo para outras pessoas e a gente convida todos os interessados que venham discutir conosco, que venham conversar conosco, não só da cidade de São Paulo, como do estado de São Paulo inteiro. Porque, na verdade, a cidade de São Paulo é muito diferente do interior de São Paulo. Então, a gente está tentando, então, agora, talvez, fortalecer isso no interior de São Paulo. Porque talvez
o sentido seja de dentro para fora, ou seja, do interior para a capital. Talvez a gente consiga fortalecer a associação maior nesse sentido. É uma honra ter essa conversa com você, professor Celso Carvalho, porque está muito em consonância com o ideal desse conselho, do Regional 3 aqui, e também do sistema COFITO-CREFITOS. Eu acho que a cultura de valorização, ela passa por ter associações fortes e o profissional entender que associado, ele passa a reger mais sobre as boas práticas, a se valorizar mais, a se condicionar ou colocar condições que sejam mais favoráveis à evidência e ao crescimento da profissão. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aqui e ter a Sobrafir junto a esse conselho no enfrentamento à Covid-19 é garantia de segurança para nós, gestores, uma vez que vocês regem pelas competências dentro dessa área profissional. Professor, agora a questão é claro que eu vou puxar um pouquinho aqui para o trabalho do CREFITO 3, né? Porque eu venho acompanhando o quanto você está se dedicando nas questões da coordenação da fiscalização especial. Nós temos números grandes, a gente está entrando aí, talvez, próximo do pico dessa doença, né, dessa onda pandêmica aqui no Brasil. Talvez nessa e nas próximas semanas nós tenhamos aí um grande crescimento de casos, inclusive. O impacto do trabalho aqui conjunto do CREFITO 3 com os profissionais de relevância e expressão na área, junto aos hospitais, ele vem se dando. Como você está observando a evolução desse trabalho junto aos hospitais e junto aos colegas que estão nesse minuto lá no enfrentamento à Covid-19 no Beira-Leito? Então, quem me conhece sabe que eu tento contribuir, mas que eu não sou uma pessoa de estar dentro da questão do CREFITO. E quando eu fui convocado pelo CREFITO, em primeiro lugar, me foi uma surpresa, eu vou dizer, porque eu nunca tinha vindo aqui presencialmente, nunca tinha participado. E aí a gente ficou, enquanto associação, a gente quis dar o suporte, quis trabalhar junto, quis fortalecer a categoria, e aí eu comecei a ajudar na fiscalização, principalmente da Zona Leste de São Paulo, que foi a região que eu fiquei responsável. Eu fiquei muito impressionado, e as pessoas que me conhecem sabem que poucas coisas me impressionam, eu fiquei muito impressionado com a força de fiscalização. Eu fiquei muito impressionado naquele momento em que a gente olhava no mapa de São Paulo, a gente sabia o hospital que tinha sido visitado, se ele tinha tido EPI ou não tinha, se o responsável técnico estava presente, se não estava, a visita seguida que foi feita no interior de São Paulo, tudo isso em 2 ou 3 semanas. E além de todo o material que a gente contribuiu e produziu junto. Foram 2 semanas de trabalho intenso. Eu fiquei realmente satisfeito, e posso até dizer que por ignorância pessoal, eu desconhecia o papel ou o trabalho do CREFITO, mas aí, mais uma vez, eu volto agora para a Sobrafir e eu digo, a gente às vezes está associado a uma entidade e a gente não participa, portanto, a gente não sabe o que está sendo feito. Às vezes a gente critica, a gente às vezes fala, mas a gente não sabe o que está sendo feito. No primeiro momento eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, olha, os profissionais vão nos criticar, porque você está indo visitar ao hospital parece que está punindo o hospital e o profissional. E a gente viu que não, que era a fiscalização para a saúde do fisioterapeuta. A gente viu que era importante como o profissional está lá. Então, foi muito grata essa colaboração. Obviamente que ela se encerra daqui a pouco com o Covid, mas eu posso dizer que eu fiquei realmente bem impressionado e que eu convido a todos a virem para o CREFITO conhecer e trabalhar e virem para a Sobrafir também se associar e propor. Veja, nós estamos abertos à proposição. Eu quero fazer
um seminário ali, nós estamos precisando de uma formação de alguma coisa. Então, que a gente proponha, nós estamos aqui para melhorar a formação do profissional. Eu acho que nunca na história da profissão a gente produziu tanto e tão rápido como vem sendo feito agora, né? A organização e a reunião de vocês, profissionais de expressão na área, e o quanto a gente vem conseguindo evoluir a partir daqui, e eu vejo como resultado, inclusive, o fato dos profissionais entenderem que sem EPI não se pode atender, né? E eu fico muito preocupado quando eu vejo, inclusive, uma cultura que a gente está tentando quebrar a todo custo, que é a de medo de se relacionar com o conselho, e, na verdade, o conselho está lá para garantir que você seja respeitado, e isso não se faz sozinho, a gente está com a associação junto, né? Eu acho que a gente colabora para que haja um entendimento do profissional passar a entender que ele pode usar o conselho a seu favor. Eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de marcar e que eu encontro nas suas palavras agora. A gente vê um baixo número de profissionais fisioterapeutas contaminados, terapeutas ocupacionais também, a gente está com baixo número, e tem alguns indicadores que mostram que a contaminação ela ocorre mais no contexto social do que no hospitalar. Você enxerga, quer falar alguma coisinha disso? Então, isso já é impacto do nosso trabalho também? Você enxerga que isso é a gente conseguiu passar o recado nessa largada? Eu entendo que nós passamos por momentos diferentes e nós passamos por infecções diferentes. Nós primeiro passamos por um momento, eu acredito que já passou por total falta de EPI. Eu digo, inclusive aqui, porque eu tenho colegas que são diretores de serviço, eu trabalho no Hospital das Clínicas, então eu vi num primeiro momento um desespero pela falta de EPI, e eu acredito que muitos colegas tenham se contaminado naquele momento. A gente sabe que teve uma contaminação, vários colegas contaminados, graças a Deus, muitos poucos tiveram uma condição crítica. Eu conheço até o momento 2 colegas que foram a óbito, e eu lamento muito por isso ter acontecido. Aí agora a gente passou por um momento em que a contaminação está diminuindo. Mas por outro lado, doutor Adriano, eu acho que a gente tem que pensar que a gente também tem sido informado de que tem colegas que têm um outro problema, que é o pânico ao atendimento. A gente está vendo colegas que estão abandonando por pânico pela situação. Então, você imagina se entrar numa enfermaria, num gripário, e ter 40, 50 pessoas contaminadas, como a gente tem, né, no Hospital das Clínicas, e as pessoas ficam com pânico. Então, é importante que a gente tenha olhando também para esses colegas que, de repente, não estão infectados, não é o maior problema neste momento, mas tem outros problemas que a gente está enfrentando. Uhum. Então, semana passada nós tivemos uma live com a doutora Mônica Stuck, e ela montou uma retaguarda no HC, Mônica Stuck, terapeuta ocupacional, montou uma retaguarda no HC justamente para fazer essa descompressão, até avaliação do profissional em seu estado de sofrimento, para inclusive tentar achar estratégias de manejo desse sofrimento. Positivo, eu acho que talvez seja um caminho, essa abordagem multiprofissional. Desculpa, o áudio cortou por um pouco. Uhum. A questão dessa abordagem multiprofissional, no cuidar de quem cuida. Tá. Não, eu acho extremamente importante. Eu acho que neste momento é tão interessante porque a gente está se afastando do ponto de vista daquilo que o latino tem de melhor, que é o abraço, que é o apego, e você não pode nem fazer isso por um colega hoje, que está precisando de um abraço, está precisando de um suporte, está precisando de alguma coisa assim. Então, eu acho que tanto os pacientes quanto os profissionais, nós estamos precisando não só de fisioterapeutas, não só de médicos, não só de enfermeiros, a gente está precisando de todo um sistema que funcione, né? Que envolve a psicóloga, que envolve
a nutricionista para as pessoas que estão em casa, restritas, ganhando peso. A gente precisaria aí sempre de um enfoque multiprofissional. Então, nesse sentido, a atenção primária, ela parece se fortalecer cada vez mais, né? Porque se você é uma pessoa que já traz isso com você, essa história de você fazer as coisas, isso é importante. Lá no HC, eu sei desse trabalho que está sendo feito no Hospital das Clínicas, e eu sei que ele está funcionando. As pessoas estão procurando, estão indo atrás, estão conversando, elas estão conseguindo tirar um pouco da pressão dos seus ombros e dividir com os colegas, dividir experiências. Isso é extremamente importante também. Maravilha. Concordo e assino embaixo. Tenho aqui algumas questões para apontar de profissionais que comentaram durante a nossa live, sempre é muito pertinente. Eu vou dar uma passada rápida nos principais pontos, principais comentários. Dr. Paulo Ferreira, qual será o futuro da fisioterapia pós-pandemia? Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante aqui. Tati Pedron. Essa resposta tem, na minha opinião, ela tem duas ou três saídas. Uma delas eu acredito que nós temos são várias fisioterapias, né? Nós temos a fisioterapia, aquele colega que tem uma clínica, que ele parou a clínica e aí qual é o futuro dele pós-clínica. Nós temos aqueles colegas que foram contratados em substituição a outros colegas que tiveram que se afastar. O que vai acontecer com esses colegas? E nós temos os próprios fisioterapeutas que vão continuar na prática clínica. Eu acho que cada um vai ter a sua saída, mas o mais importante é que a gente saia disso mais forte do que nós entramos. E eu acho que a fisioterapia vai conseguir fazer isso. Tenho certeza de que isso vai acontecer. Uma coisa que me chamou muita atenção e que a gente vem discutindo bastante também ao longo dessas semanas é a questão do quanto a gente implementou a comunicação. Dentro disso, claro, a telesaúde. Então, nunca os profissionais conversaram tanto entre si, principalmente na questão do raciocínio clínico. Eu acho que isso é um implemento muito grande. A gente está pensando em cima de evidência hoje, e forçadamente, né? Então, mesmo quem não tinha o hábito, hoje está precisando se remeter à evidência e se comunicando a partir dela para boas estratégias e também com seus pacientes a partir da telesaúde, teleconsulta, telemonitoramento, teleconsultoria. Concordo plenamente, mas nós continuamos latinos, nós precisamos estar próximos. Então, eu não vejo a hora disso acabar e não vejo a hora da gente continuar fazendo isso, parte por virtual e parte presencial. A Tati Pedron, ela acha que é nosso grande momento de mostrar o que somos capazes de fazer pelos pacientes. Concordo também com Tati Pedron, tenho certeza que o professor Celso concorda também. E mais do que isso, e aí eu trago novamente a questão do associativismo. Eu acho que sozinho nós não fazemos muita coisa e não vamos muito longe, ao passo que como categoria, e aí sim pensando como categoria, a força aumenta e a evidência por consequência, certo? A gente olha para a política e a gente critica, mas não participa. Eu acho que para a nossa categoria a gente ia fazer o contrário, a gente ia criticar participando. Porque criticar participando significa eu mostro o que eu não gosto, e constrói participo junto do que eu gosto e constrói junto. Perfeito. Eu acho que esse é o meu convite para os nossos colegas. Perfeito. Fábia Della Piazza traz a questão da importância interdisciplinar, principalmente no pós-alta, né? E aí Isso vai ser fundamental. Essa questão do físico, do emocional. Perfeito, exploramos muito bem isso. Dr. Paulo Ferreira fala da necessidade do maior lobby político na fisioterapia. E aí, quando eu penso em lobby político, eu penso em conselhos fortes, associações fortes, a integração entre diferentes instituições, e aí também a gente mostra a nossa relevância, quer seja a da fisioterapia, quer seja da terapia ocupacional. Eu esqueci de falar, quando eu falou o papel da Sobrafira, eu esqueci de falar disso.
Nós tivemos vários fisioterapeutas na mídia, vários colegas. Nós tivemos colegas mostrando o que o fisioterapeuta faz, nós tivemos colegas mostrando o que o fisioterapeuta devia fazer erradamente. Então a gente teve tudo. E a gente teve colegas que no Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, foram à televisão, buscaram, informaram. A Sobrafir fez isso no Brasil inteiro. Foi um trabalho realmente bem dinâmico. E não só esse trabalho de suporte, de estar presente, como também criticando quando a coisa estava errada. Né? Dizendo, olha, não é assim, olha, isso aqui está errado, olha, e não é assim que o fisioterapeuta faz. Então, esse é um papel importante. Uhum. O que é que nós fazemos e o que alguns colegas disseram por 5 minutos de fama, acabaram estragando um pouco, mas isso faz parte da vida. Acho que isso não aconteceu. A gente tem que correr atrás depois também. Não aconteceu só na fisioterapia. Então, a gente falando, olha, não faça isso está errado. Então, esse papel é importante. Buscar boas referências para passar boas informações, ou informações certas, né? O presidente José Renato, ele fala muito isso. A questão de que o CREFITO surpreendeu nesse momento pelo suporte que está dando com os profissionais. Na verdade, a gente vem já há 3 anos numa levada muito grande de reconstruir a profissão a partir de pilares muito bem estruturados, dentro disso crescimento, valorização e tantos outros aí. Tanto internamente aqui no próprio Conselho, como no imaginário social, em todas as instituições que com a gente correlacionam. E aí eu vou puxar uma fala de uma outra colega, a Tatiana, que ela se forma daqui a 3 meses e já se vê parte do Conselho. Então, quando a gente consegue atingir o aluno, né, como formador de opinião, como gestor, eu acho que a gente está no caminho certo, porque é o futuro profissional que ele já entra numa condição de multiplicador das boas práticas, sabendo mais de ética, de deontologia, e assim a gente tem a sociedade ganhando mais com isso, né? Mas eu ainda reforço que isso é muito importante, isso é extremamente importante, mas também é importante que o profissional ele tenha independência para entender e discutir evidências. Né? Certamente eu vou sair do Covid com uma cabeça diferente de quando entrei, e eu espero que isso faça apenas reforçar aquilo que eu imagino. O profissional tem que ser independente, ele tem que se associar porque ele vê naquilo uma coisa interessante para o seu crescimento, ele tem que participar negativamente ou positivamente. Ele tem se associar, reverte a autonomia, né, professor? Isso. E ele tem que entender que não só na sua sociedade de profissão, como na política, a gente fica falando mal, mas não participa. Né? Assim, eu fico só de longe tirando pedra. Então, ser independente cognitivamente, intelectualmente e participar, eu acho que são as 2 mensagens que eu acho que o Covid vai acabar fortalecendo na minha cabeça. Eu já fiz isso. Eu tenho a Tamar Marcondes perguntando, e quem não está na linha de frente atendendo? Que são as clínicas, os consultórios, a atenção primária, todos estão passando por suas experiências e suas transformações, né? O grande ganho que eu vejo, além da comunicação remota, tanto com profissionais como com pacientes, é a gente entender a necessidade de se adaptar e se transformar a partir das necessidades do dia a dia e, mais do que nunca, se valorizar, porque o nosso tempo é muito precioso, quer você atenda num consultório, quer num home care ou qualquer outra... Eu acho que isso está acontecendo, todos os profissionais devem estar preocupados, porque, na verdade, isso está tendo um impacto econômico nas pessoas. Né? Isso está tendo um impacto muito importante. Então, é importante que a gente fale sobre isso, que a gente não dê volta e que a gente fale sobre isso diretamente. Infelizmente, isso está acontecendo, mas isso está acontecendo em todas as profissões.
né? Se a pessoa ela é um advogado, um psicólogo, um profissional de educação física, ele está tendo que se adaptar a uma nova situação. Se ele tem um comércio, ele está sendo obrigado a se adaptar. E o fisioterapeuta, assim como qualquer outro ser humano, quem mais se adapta, mais sobrevive. Então ele tem que se adaptar. Se por acaso, na condição dele, ele não consegue, ele pode utilizar esse tempo para melhorar a sua formação. Tem 500 mil cursos online que eram pagos, abertos para as pessoas fazerem. Cursos que vão de tudo, das coisas mais variadas possíveis. E eu acho que a pessoa tem que estar presente. Ok, ao invés de eu ficar olhando o jornal, eu vou atrás de melhorar alguma coisa da minha formação. Vou atrás de uma... Tem que estar vendo, do mesmo jeito que está vendo lives de música, está vendo lives de profissionais discutindo terapias, discutindo intervenções, discutindo casos clínicos. São várias as situações. E lembrando então, que os casos eletivos, onde a desassistência vai levar à piora do quadro e uma piora irreversível, devem se manter em reabilitação, certo? Em atendimento. Muito certo. Bem. A questão da Érica Maldonado traz que cada caso é um caso e na Covid isso está muito evidente, né, professor? O olhar específico ali, as considerações das variáveis, o impacto da doença. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente falava de síndrome de desconforto respiratório do adulto, que é a SARA, a gente via quase que uma tabela do PIP para você recrutar ou alguma coisa para você ter melhor terapia. A questão que a gente está fazendo agora é que cada paciente tem uma resposta, cada paciente tem uma fisiopatologia diferente, tem uma comorbidade que está dando uma reação diferente, mas o mais importante que eu vejo a gente não pode esquecer isso, é a humanização dos fisioterapeutas brasileiros. A gente vê eles de verdade envolvidos na terapia, a gente vê eles de verdade emocionados com a melhora do paciente, a gente vê eles de verdade estudando, pedindo, eu tenho vários colegas pedindo referências, a gente manda por WhatsApp, para quê? Ele quer se aprofundar, ele quer olhar, ele quer entender. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante. Falando em boas referências, nas cartilhas produzidas aqui pelo Crefito 3, esse grupo de especialistas que produziram essas cartilhas, deixaram boas referências também? Então, isso é uma coisa interessante, porque nós fizemos essa cartilha a toque de caixa, como dizem, né? A gente teve que construir, nós 6 pessoas completamente diferentes, a Fernanda Camargo, a Vanessa Ferracini, a Cíntia Johnson, o Vinícius Iamonte, a Marieta Cunha e eu. Nós tivemos que... Não, o Marcos não participou. Okay. Aí nós tivemos que nos juntar e fazer a cartilha, né? O Marcos eu não tenho certeza. Eu acho que ele ficou na parte de fiscalização. Mas eu acho que ele contribuiu alguma coisa, assim. Não, todos contribuíram, mas esses foram os que mais centraram. Então, o que foi interessante foi 6 pessoas diferentes sentarem 5 dias e fazerem uma cartilha que teve até agora 4.000 acessos. Isso sem contar o WhatsApp e nada. A gente fica contente, não pelo número, 4.000 podia ser, mas que tenha ajudado, que tenha contribuído. E nós vamos lançar agora a versão 2. A versão 2 vai ser expandida, vão ter casos específicos de ventilação não invasiva, a gente vai discutir casos específicos de ventilação mecânica, a gente vai colocar um pouquinho de fisiopatologia, nós vamos variar essa nova versão 2, que deve ficar pronta daqui no máximo 7 a 10 dias, e nós esperamos que isso contribua. E as pessoas que quiserem incluir mais informações, nos mandem um e-mail, para o Crefito, porque a gente está fazendo com a melhor das boas intenções. E para acessar essas cartilhas, basta você ir lá no site oficial do Conselho, www.crefito3.org.br. A gente tem lá um compilado de informações, um link onde o nosso
colega aqui, Túlio Fonseca, o gerente de comunicação, com toda a sua equipe, estão manejando as informações para que tudo que interesse ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional esteja disponível lá e de fácil acesso, ok? Isso é muito importante, e aí eu deixo aqui o reforço, a fala do professor Celso Carvalho. Maria... E nós tentamos fazer uma planilha que fosse didática, onde a pessoa tivesse figuras e informações muito sucintas. Então, o objetivo foi alguma coisa que o colega pudesse pegar, olhar e ter informação imediata. Eu achei muito legal que em um determinado momento você mesmo chegou para mim e falou: Adriano, breca o Túlio, porque acabou de publicar um artigo e esse artigo vai fazer uma grande diferença ali naquele material. Então, a referência bibliográfica dessas cartilhas, ela está muito rica e muito atual. Eu quero deixar isso também, não só ressaltado, mas parabenizo aí toda a equipe. A Maria Cida, ela traz uma questão muito importante, a questão de você, do profissional não se sentir sozinho nessa luta. E aí eu vou falar aqui, e aí eu deixo você concluir, professor, porque a gente deve ter aí 1 minuto de live, mais ou menos. Nós estarmos aqui hoje, nós estarmos aqui no Conselho todos os dias, nesse enfrentamento, e pensando estratégias para facilitar, né, a prática profissional nesse enfrentamento, nas demandas que emergem todos os dias. Isso é gestão de crise. Então, por si só, eu tenho um sentimento de que o profissional ele não deve se sentir sozinho. Ele tem o seu conselho com ele, ele tem a associação com ele, e isso faz muita diferença. Eu acho que é um grande ganho que a gente tem hoje no cenário nacional, a parte de toda essa confusão política que a gente vem assistindo. Você está percebendo isso também, professor? Então, de novo, o convite que o Kervito me fez, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma certa independência no pensar e que eu não sou uma pessoa de ficar fazendo, entre aspas, todos nós somos políticos, mas não sou de ficar fazendo politicagem, né? Como eu disse, foi uma experiência muito importante para mim. Tanto coordenando a Sobrafir São Paulo, quanto colaborando a Sobrafir São Paulo, e aqui eu falo em nome da doutora Carmen Dutra, que trabalha com a gente na Sobrafir, que é a diretora científica.